Meus amigos, mais um empate aí nesse clássico, um jogo aí bem disputado, um jogo que até certo ponto poderia ter dado melhor pro Vasco, né? Ter sido melhor pro Vasco ali. O Vasco teve, até na minha opinião, um domínio no fim do primeiro tempo, poderia ter até mesmo virado o jogo no fim do primeiro tempo, voltou ali um pouco mais defensivo, o time teve alguns problemas, né? O Nuno Moreira se lesionou no primeiro tempo, acabou sendo substituído, entrou o Andrés Gomes, né? Para mais voltar para ajudar a marcar lá na zaga, né? Voltando ali para ajudar o Pumita Rodrigues do que atacar, né? Mas ele fez um bom papel ali, na minha opinião. E também saiu o Coutinho bem exausto, né? Cansado demais no campo, deu uma assistência para o gol do Ryan, mas o Vasco se portou bem, na minha opinião. Acho que dava para ter ganhado esse clássico. O Flamengo entrou em campo com um time misto, mesmo assim, vi muita gente falando que era time reserva, não tinha tanta coisa assim não, cara. Tinha uma ou outra peça ali do Flamengo que estava no banco de reservas, mas em tese o time quase principal estava em campo, velho. O Vasco soube suportar bem a pressão ali do nosso rival. Infelizmente, num vacilo, ao meu modo de ver, do Léo Jardim, na primeira saída dele do gol, o Flamengo acabou chegando ao primeiro gol ali, né? Também num erro defensivo da defesa do Vasco. Depois também perdemos o Robert Renan, que estava fazendo uma partida até interessante. Teve lá um problema de concussão, teve que sair do campo, entrou o Lucas Oliveira, que, na minha opinião, fez a sua melhor partida disparado com a camisa do Vasco. Zagueiro que entrou na fria danada, frio também, né? Tava sem ritmo de jogo, sem aquecimento ali, porque o Robert Renan teve a lesão, ele teve que ir ali que aquecer ali na tora ali mesmo, ali, de qualquer jeito para entrar em campo. Entrou numa fogueira danada num clássico, jogo quente. Naquela altura ali o Vasco já tinha empatado o jogo, tava pressionando o Flamengo, tava muito quente o clássico. E ele se portou bem dentro de campo, né, cara? Com certeza. Fiquei muito preocupado quando eu vi o Lucas Oliveira dentro de campo, mas ele conseguiu se sair muito bem nesse clássico aí. E, na minha opinião, cara, mais uma vez, o Verratti foi muito abaixo, mais uma vez aí, mostrando que esse esquema tático que o próprio Fernando Diniz utiliza não é o esquema ideal para o Pirata, né, cara? Não favorece ao Verratti, ele não pega na bola, ele não finaliza gol, ele não sequer mais vem cabeceando, não sela na zaga. Eu acho que o melhor esquema realmente pro Verratti é ele ser zagueiro, mudar de posição aí, enquanto o Fernando Diniz estiver no Vasco, já que o Diniz ama fazer mudanças táticas no time, né? Ironia aí, né, cara? Mas, na minha opinião, eu acho que esse esquema tático, esse estilo de jogo do Vasco não favorece em absolutamente nada ao Verratti. E, na minha opinião, seria muito interessante o Vasco trocar o Verratti pelo David. O David é um jogador de mais força, pode atuar como um falso 9, pode atuar como um ponta esquerda, um jogador de mais mobilidade, tem finalização, tem força, eu acho que também sabe cabecear bem, é um jogador que pode ser muito mais útil do que o Verratti vem sendo hoje. Não que o Verratti tenha perdido aquele status de ídolo incontestável, de um jogador importantíssimo, goleador nato no Vasco, só que hoje o estilo de jogo do Vasco não favorece mais aos gols do atleta. A maioria desses gols que ele fez, tendo aí o título de artilheiro da temporada no futebol brasileiro, não foram com o Fernando Diniz. Você pode pegar aí as estatísticas, foram antes da chegada do Fernando Diniz. Depois da chegada do Diniz, o Verratti não vem marcando tantos gols assim com frequência. Fez um ou outro gol ali de pênalti, uma bola que sobrou ali, acho que no jogo contra o Mirassol. Com certeza não é mais aquele goleador, aquela referência que o Vasco tinha antigamente, que era só bola no pitão, cruzou para o Verratti tentar cabecear. Não tem mais isso. Hoje o time joga de pé em pé e o Verratti não tem essa qualidade e a bola pouco passa por ele. Às vezes o Nuno Moreira tem o Verratti para uma opção de passe, ele prefere prender a bola. Isso aconteceu muito mesmo no jogo hoje contra o Flamengo. Quem analisou bem o jogo deu para perceber isso, que em muitos momentos o Nuno Moreira dava para dar uma assistência, um passe ali para o Verratti tentar fazer alguma coisa. Ele não, ele prendia, segurava um pouco até achar o Coutinho, até achar talvez o Pumita Rodrigues, mas não tentava uma enfiada, não tentava fazer um passe mais arriscado para buscar o Pirata que estaria ali um pouco em melhor condição de jogo para tentar fazer o gol, né? Infelizmente isso não aconteceu, teve um lance claríssimo no primeiro tempo, que isso foi nítido. O Nuno Moreira estava com a visão de passe para o Verratti, ele segurou a bola para tentar o cruzamento, na hora que cruzou, errou feio mesmo o cruzamento. Teve uma oportunidade, mas ele não optou no primeiro momento em passar a bola para o Verratti. Com certeza isso também passa pelos jogadores. Os jogadores do Vasco já estão percebendo que às vezes a bola chega no Verratti e o ataque morre, né? A bola rebate, volta para o adversário e o Vasco tem que voltar todo para a defesa. Certamente aí o Diniz tem que trabalhar melhor com isso. O Verratti não é um jogador insubstituível, é um jogador que tem sim o seu mérito, tem sim que ser elogiado pelo que ele já fez com a camisa do Vasco, já ajudou muita gente a não ser rebaixado, já ajudou muita gente aí nessa temporada e na temporada passada, mas hoje o futebol que o Vasco apresenta não é para o Verratti ser titular. Com certeza tem outras opções aí, o David é uma ótima opção, até mesmo jogar com o Ryan, que na minha opinião hoje fez o melhor jogo dele,
como profissional, hoje o Ryan destruiu, ele acabou com o Flamengo hoje, poderia ter feito mais gols no jogo, teve um lance que ele ia limpando a zaga do Flamengo, sofreu a falta, infelizmente o juiz não marcou ali no segundo tempo, mas poderia ser uma oportunidade também para o garoto jogar como falso 9, apesar dele estar jogando muito como ponta direita, mas para ter mais mobilidade no ataque, eu acho que seria muito interessante jogar ali com o Ryan como falso 9, Nuno Moreira e Andrés Gomes nas pontas, ou talvez o Ryan sendo mantido na ponta direita e o David entrando juntamente ali com o Nuno Moreira, cara. Eu acho que seria a melhor opção para o Vasco ir no ataque, já que o Pirata tá bem abaixo, né? O Coutinho hoje deu uma assistência, também não fez tanta coisa assim, fez um lance, outro plástico ali, no segundo tempo pregou totalmente, né? Como já é de costume, né? Quem assiste todos os jogos do Vasco sabe que o Coutinho, quando rola a bola no segundo tempo, ele já praticamente está andando em campo, né? Não consegue render mais como no primeiro tempo. Como sempre, o Diniz sempre demora um pouco para fazer alterações, só tirou o Moreira porque ele saiu lesionado, porque senão ele tinha se arrastado o campo todinho, tinha jogado de volante, de zagueiro, de lateral esquerdo, né, cara? Tinha feito todas as funções dentro do jogo hoje se ele tivesse 100%, porque o Fernando Diniz é um técnico que tem as suas convicções e muitas vezes isso prejudica o time do Vasco. Tem que saber a hora de mexer, tem que saber mexer no time certo. Com certeza, hoje, ele soube o time, não demorou tanto assim para mexer no time, ele viu que era necessário dar mais mobilidade no time, tirou o Verratti, tirou o Coutinho, entraram ali o David e também o Matheus França. O Matheus França ainda está tentando, mas ainda está muito longe de ser o jogador que a gente espera. Teve um lance ali importante, porque ele quase fez o gol, a defesa do goleiro lá da Mulambada. Também teve um lance que ele chutou em cima do zagueiro. Teve oportunidades, mas também na hora que ele foi bater esse escanteio, foi lamentável, foi lamentável. Eu pensei, porra, cara, não é possível que esse cara tá sentindo o peso do clássico aí e tá com pena do Flamengo, porque não é possível, ele veio de lá, né? Mas só foi uma viagem mesmo minha, mas realmente, com certeza ali, é um jogador que precisa de mais ritmo de jogo, muito ritmo de jogo, precisa melhorar fisicamente, ele não consegue correr na intensidade dos demais jogadores do Vasco, e, na minha opinião, um atleta que tem que ser bem trabalhado pela comissão técnica do Fernando Diniz, pela preparação física. E também gostei muito da atuação da zaga do Vasco hoje com Cuesta. Cara, esse era o zagueiro que a gente estava esperando. É um zagueiro que se impõe, não tem altura, mas é um zagueiro de muita impulsão, um zagueiro de forte marcação ali. É aquele cara que não tem bola perdida. Se é para matar o jogo no meio campo, ele mata, ele faz a falta, ele consegue cadenciar bem ali a zaga. Com certeza é um jogador que pode ajudar muito o Vasco mesmo na sequência da temporada. É um zagueiro extremamente superior ao zagueiro que o Vasco vendeu, que foi o João Vitor. É um atleta aí que passa tranquilidade, que passa também segurança, coisa que não tínhamos aí na zaga do Vasco, tanto que no jogo de hoje entrou o Lucas Oliveira, que é um dos piores jogadores do Vasco, e conseguiu jogar bem ao lado do Carlos Cuesta. É a diferença de você estar jogando ao lado de um zagueiro experiente, um zagueiro que vai jogar a próxima Copa do Mundo, do que jogar com, por exemplo, o Hugo Moura improvisado, do que jogar com o Maurício Lemos, de jogar com outros jogadores fracos que o Vasco sempre estava utilizando ali na zaga. É diferente. Quando você vê um jogador tecnicamente melhor do que superior do que os outros, você sente confiança. Você vê, pô, também consigo fazer isso. Tanto que a gente viu o Lucas Oliveira hoje se sobressaindo a jogadores importantes do Flamengo, né? Muitas vezes ali ele ganhou bola do Pedro, ele ganhou do Arrascaeta, ganhou daquele atacante do Flamengo, La Plata, com certeza fez um bom jogo hoje o Lucas Oliveira. O Robert Renan já estava bem no primeiro tempo, mas eu acredito que realmente o Vasco vem se encontrando defensivamente ali, voltando o Piton. Com certeza a nossa defesa já está montada, cara. É Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e também Lucas Piton. Eu acho que o Vasco dá para passar esse resto de ano sem susto com esse sistema defensivo. O jogo de hoje mostrou isso, que mais ritmo de jogo, mais entrosamento entre Robert Renan e Cuesta será fundamental para que o Vasco pare de tomar gols nos jogos, para que o Vasco consiga ter um equilíbrio maior da defesa, e principalmente ali com o Hugo Moura jogando como primeiro volante, que na minha opinião também fez uma partidaça junto com o Barros. Fica difícil também, né? Porque temos o Tietê para voltar, o ano que vem tem o Jair, né? Mas o Jair vai voltar na outra situação, mas recentemente vamos ter o Tietê de volta à disposição, mas tá difícil tirar Hugo Moura e Barros do time, cara. Gosto muito desse primeiro volante de marcação, dá uma proteção também maior ao sistema defensivo do Vasco, e o Hugo Moura jogou bem hoje, cara. Na minha opinião, acho que realmente não dá para mexer agora nesses dois volantes, mesmo com a volta do Tietê. O Tietê estava jogando absurdo, mas o Barros hoje foi monstruoso também. Hugo Moura mostrando um bom futebol, com certeza, e o Vasco vai tentando se encaixar da melhor maneira dentro das suas limitações. Conseguiu competir contra o Flamengo, algo que não acontecia em todos esses últimos clássicos. O Vasco não conseguia competir contra o Flamengo desde a vitória
que foi lá em março de 2023. O Vasco não competiu contra o Flamengo, hoje competiu, tinha condições de vencer o Flamengo hoje, até mesmo com naturalidade, porque muitos lances ali a gente viu o ataque do Vasco conseguir se sobressair. Bola aérea, o Vasco estava ganhando tudo ali com o Ryan, com o David ali no segundo tempo. O Vasco precisava encaixar um pouquinho mais, acertar aquele passe final que poderia chegar ao gol da vitória. Infelizmente isso não aconteceu. Ficou aí até certo ponto para os torcedores vascaínos um empate de bom tamanho. Como eu já falei aqui algumas vezes no canal, eu não comemoro empate contra o Flamengo, independentemente da circunstância, a não ser que o Vasco tenha 1 trilhão de jogadores expulsos, todos os jogadores titulares se lesionem, exceto uma coisa muito fora da curva. Para mim, comemorar um empate contra o Flamengo, porque para mim é muito medíocre um empate contra o Flamengo, pela grandeza que é o Vasco, pela grandeza que é o nosso clube, quando tem que enfrentar esse adversário, né? O Vasco tem que ser sempre superior. Não importa quem está do outro lado, não importa se o Flamengo tem investimento. Hoje isso foi a maior prova disso. O investimento do outro lado é muito superior ao do Vasco, mas dentro de campo os caras souberam, entenderam que o Vasco é um time grande, que o Vasco não pode arregar, não pode baixar a cabeça para mulambo nenhum. É cabeça erguida para cima para tentar vencer o jogo. Isso que eu vi hoje na postura, principalmente do Ryan, que é um vascaíno dentro de campo, e eu vi ele mostrando toda a sua raça ali, que muitos torcedores gostariam de estar ali naquele momento ali, ajudando o Vascão. Com certeza, foi um jogo muito interessante, teve muitos momentos importantes que o Vasco poderia ter definido o jogo, ganhado a partida, tentado se defender mais. O Flamengo entrou com seus jogadores principais no segundo tempo, mas não conseguiu vencer a barreira do Vasco. Literalmente, outro trocadilho aí, não passou pela barreira do Vasco e por isso não conseguiu vencer o nosso time. O Vasco aí vai ter pela frente agora Bahia no meio da semana, um jogo atrasado, onde a vitória é extremamente importante, tem que vencer esse jogo. Não importa se o Bahia está lutando por G4, o Flamengo é postulante ao título, o Vasco peitou o Flamengo, quase ganhou o jogo. Contra o Bahia em São Januário, meu amigo, pra cima dos caras, é pra jogar sem medo, vencer o Bahia. O Vasco que vem tendo aí um péssimo retrospecto quando enfrenta o Bahia, principalmente em São Januário, tem que acabar com isso. São Januário tem que voltar a fazer 3 pontos. Se quer sair da zona, quer sair daquela zona incômoda ali, a gente está na 15ª colocação com 24 pontos, 2 pontos à frente do primeiro colocado dentro da zona. O Vasco precisa somar, o Vasco precisa fazer pontos preciosos dentro de casa, é só 3 pontos em casa, vai fechar o ano tranquilo para jogar a semifinal e quem sabe a final e voltar a Libertadores via Copa do Brasil, com o bicampeonato aí da Copa do Brasil, né? Tomara que tudo isso aconteça, que finalmente o Vasco consiga ter um melhor entrosamento com o sistema defensivo, porque é o primeiro passo. A zaga tem que saber marcar mais, o Vasco tem que parar de tomar gol. Se tomar gol, meu amigo, aí fica complicado. Hoje ficou difícil por isso, porque tomou gol. Se não tivesse tomado, certamente poderia ter conseguido essa vitória aí, até mesmo, como eu falei, com a naturalidade, porque em muitos momentos o ataque vascaíno foi superior à defesa do Flamengo. O goleiro do Flamengo estava louco para entregar um gol pro Vasco, né? Infelizmente não foi dessa vez, né? Mas quem sabe no ano que vem a gente não possa voltar aí a vencer esses mulambo, cara. Vamos torcer aí para que o Vasco faça um bom jogo contra o Bahia. Comenta aí quem para você foi o craque do jogo, na minha opinião, disparado, Ryan. Gostei muito, Lucas Oliveira, Hugo Moura, gostei bastante do Barros, Cuesta, com certeza foram jogadores importantes aí. Gostei da entrada do Andrés Gomes, é um jogador que pode ser insinuante contra adversários do mesmo nível ou um nível mais abaixo, como o Vasco vai jogar contra o Bahia, que eu entendo que é um time do mesmo nível do Vasco, apesar de estar na frente da tabela. O Bahia tem dinheiro, tem algum outro jogador ali, mas nada fora da curva, nada assim de dar medo a ponto do Vasco ser inferior ao Bahia. Na minha opinião, o Vasco tem condições de fazer valer o mando de campo e vencer o Bahia com certa tranquilidade. Comentem o que você espera desse jogo. Vamos ter uma sequência difícil de Bahia, Cruzeiro e também Palmeiras.